E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Estamos aqui para mais um vídeo de análise de edital, desta vez a PGM Rio Branco, capital do Acre, beleza? Vamos lá, vamos falar desse edital da PGM Rio Branco. É um edital que eu não consigo falar que ele é um bom edital de procuradoria, não. Porque ele tem algumas características que, sendo bem franco, eu não gosto em concursos de procuradoria. Eu penso que não tem muita correlação com o que a gente vai trabalhar na prática. E pelo menos na minha visão de concursos, os concursos eles devem medir os conhecimentos e as habilidades do profissional que eles desejam naquela área, né? E esse edital, talvez ele tenha uns aspectos meio estranhos, a gente vai chegar lá. Vamos lá. PGM Rio Branco, boa carreira e boa remuneração, tá? Inclusive eu fiz faculdade lá em Rio Branco e a PGM Rio Branco de fato tem uma certa moralzinha, assim, as pessoas querem ser procurador do estado e do município lá no Acre, são carreiras boas, tá? Tanto PGE Acre quanto PGM Rio Branco. A remuneração, 18.800 mais honorários. Vou ficar devendo para vocês o valor médio desses honorários. Eu não consegui essa informação atualizada, tá? Então eu não sei dizer quanto tá esses honorários lá na PGM Rio Branco. Eu sei o seguinte, os procuradores antigos, mas só os antigos, eles ganham o teto ou muito perto do teto, tá? Os procuradores novos imagino que vão ganhar bem menos de início, ok? Banca IBAD. Não é uma banca muito tradicional, você encontra questões dela ali no concursos e tal, e você vai verificar uma característica. Em regra, são questões bem simples, tá? Dificilmente eles fazem aqueles enunciados tipo FGV ou tipo CESP, daquele enunciado de meia página. É quase impossível IBAD. IBAD geralmente são aquelas perguntas com enunciado curto e as assertivas é uma frase só, ou mesmo uma palavra, só um conceito, sabe? Então, em regra, são questões menores. Isso até vai fazer sentido lá na frente, porque essa prova, a prova objetiva tem 100 questões e só 4 horas. Se fosse 100 questões em 4 horas, mas fosse questões parecidas com as das carreiras da AGU, por exemplo, aí você estava ferrado, porque é bem difícil fazer aquela prova em 4 horas. Mas essa prova aqui da IBAD dá, tá? Então espere questões mais simples. Não quer dizer que o concurso vai ser fácil, porque o que faz a dificuldade de um concurso, no fim das contas, é a concorrência, não é o nível de cada questão. Mas as questões tendem a ser mais curtas e um pouco mais simples aqui nesse concurso, tá? Vagas. 5 vagas diretas, mais 5 cadastro de reserva. É pouco, mas essa é a realidade da PGM Rio Branco mesmo, tá? Não dá para esperar muitas nomeações lá. É um concurso pequeno e que as passagens para o Acre são caras. Uma vez que são caras, a tendência é que a maior parte dos aprovados aqui sejam do Acre mesmo, sejam de Rio Branco, tá? Então a rotatividade, embora tenha alguma rotatividade, ela não é tão grande quanto outros concursos que são mais atrativos. Tá? Por quê? Porque como esse concurso, a remuneração é boa, mas não é excepcional, é só boa, e já são poucas vagas aqui no cadastro de reserva, muita gente de fora nem vai fazer, tá? Isso faz com que a maioria dos concurseiros e até mesmo dos aprovados já sejam lá do Acre, às vezes de Rondônia ou Amazonas, que está mais próximo ali, né? Então a rotatividade acaba ficando um pouquinho menor mesmo. Ainda assim, é muito provável que esgote isso daqui antes dos 4 anos. Então talvez a gente tenha outra PGM Rio Branco, vai saber, daqui 2, 3, 4 anos. É possível, tá? Porque a tendência, se realmente só tiver 5 cadastros de reserva, é esgotar rápido esse cadastro de reserva. Porque essa é a nossa realidade atual nos concursos de procuradoria. Você tem que nomear bastante para reter uma parte do público ali. 30 horas semanais de trabalho não quer dizer muita coisa, porque procurador não trabalha batendo ponto, tá? Procurador trabalha por demanda. Então, assim, se tiver muito processo na sua mesa lá, você vai trabalhar mais de 30 horas. Você não vai perder o prazo de uma contestação porque, bateu minhas 30 horas na semana, eu vou para casa. Não, se o prazo vence naquele dia, se você tiver que ficar até meia-noite trabalhando, você vai cumprir o prazo, sabe? Ninguém é irresponsável a esse ponto. Então, assim, essas horas são uma determinação legal, né? A lei sempre tem que estabelecer qual é a carga horária do cargo, então para procurador estabelece também, mas na prática você pode trabalhar menos de 30 horas ou mais de 30 horas, vai depender de como está a sua demanda e também da sua velocidade de trabalho. Em regra, quando a gente toma posse em um cargo, a gente trabalha mais do que o normal. Por quê? Porque a gente está aprendendo, a gente ainda não tem os contatos certos para conseguir as informações adequadas, a gente ainda não tem os modelos próprios para cada tipo de petição, para cada matéria trabalhada. A maioria das matérias vai ser uma novidade para você.
mesmo sendo um assunto antigo já na procuradoria. Então no começo a gente trabalha mais. Depois de um tempo, tende a estabilizar um pouco esse tempo trabalhado aí. Exige 2 anos de prática forense, tá? É um requisito bem estranho que algumas poucas procuradorias cobram, e aí fala lá em prática forense mesmo com atividade da OAB, tá? O que excluiria, por exemplo, quem exerce uma atividade de assessor, tá? Mas, tá? Me falaram que essa exigência aqui caiu, não está nesses termos, mas eu não consegui encontrar essa informação oficial, tá? Se você tiver essa informação exatamente como tá agora na prática, essa questão da prática lá na PGM Rio Branco, eu peço para você deixar nos comentários aqui que você me ajuda com o conteúdo desse vídeo, beleza? As inscrições vão até o dia 19/6, então presta atenção que tá próximo, só 3 semanas aqui para acabarem as inscrições, R$ 90, um preço bem tranquilo, né? Um preço muito bom para um concurso de procuradoria. O problema aqui é para quem é de fora comprar passagem, né? Para a maioria das capitais do Brasil, você vai gastar ali 2 a 3 mil reais para ir para Rio Branco. Então esse é o problema, mas o preço da inscrição tá bem tranquilo. Prova objetiva, dia 9 de julho. E a discursiva também, e a entrega dos títulos também, tá? Em outras palavras, você resolve esse concurso todo em um dia só. Isso é muito bom para quem é de fora. A passagem é cara, mas pelo menos você vai gastar só uma passagem para fazer o concurso inteiro, tá? E aí são 100 questões de 5 alternativas, veja então que é uma prova grande em 4 horas, mas não é tão grande assim porque a IBAD tende a fazer assertivas pequenas, como eu falei, geralmente cada assertiva só tem 1 ou 2 linhas no máximo, tá? E aqui é o aspecto que eu gosto menos desse concurso, tá? Tem 10 questões de português, que eu acho até ok, e 10 questões de informática, tá? Eu nunca gosto desse modelo de prova de procuradoria cobrando informática, cobrando matemática, cobrando raciocínio lógico, cobrando história e geografia. Esses são conhecimentos que, se você tiver, bacana, até ajuda a sua vida, mas não é sua atribuição entender de informática. E aí, eles ainda fazem as provas de informática dessa, aí de repente cobram a especificidade do Excel. Pô, geralmente o procurador nem usa Excel. Ah, usa a tabela de Excel, usa, mas aí você tem um setor de informática para produzir isso. O procurador tem que entender de direito, sabe? O procurador tem que saber qual servidor público tem direito a tal gratificação e não saber como montar uma tabela em Excel com as gratificações dos servidores públicos, assim, sabe? Então, sou bastante crítico dessa cobrança de informática em provas de procuradoria. Ocorre em PGMs, geralmente PGM de interior. Nesse aspecto aqui, Rio Branco, embora seja uma capital, se comportou como interior para fins aqui de cobrar informática nesse concurso. Elimina-se zerar uma disciplina, tá? Então, se você vai fazer esse concurso a sério, recomendo que você distribua razoavelmente bem seu tempo de estudo entre as disciplinas, tá? Porque se você zerar alguma, pode ser eliminado do concurso aí. E só são 15 aprovados dessa primeira fase, tá? Então, assim, quem passa nessa primeira fase já tem matematicamente aí 2/3 de chance de estar classificado no fim das contas, porque só 15 pessoas terão a sua redação, a sua prova discursiva corrigida. A prova discursiva é uma peça processual de 120 linhas, é uma peça até que grande, né? Tamanho médio, vamos dizer assim, e 2 questões. Tudo isso em 3 horas. É pouco tempo, tá? Essa prova discursiva aqui, você não tem muito tempo para ficar raciocinando demais, não. Você, para fazer rascunho, depois passar limpo, essas coisas, se você fizer, é provável que você se prejudique, sabe? 3 horas é um tempo curto para fazer uma peça de 120 linhas, que é bastante coisa, e 2 questões. Então você tem que estar atento. Recomendo que você treine um pouco a escrever aqui, tá? Veja que essa PGM Rio Branco, como a prova é no mesmo dia, isso vai fazer com que as pessoas não tenham um tempo hábil para se preparar para a discursiva no pós-prova objetiva. Você já vai ter que se preparar para a discursiva agora, tá? Então, nesse sentido, é interessante você treinar um pouquinho de discursiva aí para essa prova aqui da PGM Rio Branco, ok? Tá, eu trouxe aqui, tirei um print do edital mesmo, ele traz um pouco de como será corrigida essa prova discursiva, tá? E aí ele fala, olha, que tem aspectos formais, textuais e técnico. E aí aqui, o que eu acho interessante é que, olha só, nas questões, a gente observa que
os aspectos formais, ou seja, língua portuguesa, pontuação, emprego dos tempos e modos verbais, ou seja, português como um todo, vale 30% da nota. É muita coisa, tá? É muita coisa mesmo. E mais, respeito à estrutura da tipologia textual, paragrafação, uso adequado de conectivos. Aqui é português também, é técnica de redação, na verdade. Técnica de redação vale mais 30% da nota, tá? E no fim das contas, o conteúdo mesmo, sabe, os argumentos utilizados valem só 40% da nota, é pouco, tá? Em regra, conteúdo vale mais ou menos 80%, às vezes 90% da nota. E português só desconta alguns pontos. Aqui não, tá? Aqui é importante você escrever bem. E escrever bem para fins de concurso não é escrever bonito. Não confunda isso, tá? Escrever bem é escrever tecnicamente correto, tá? Então, por exemplo, se você tiver que falar a palavra Constituição 3 vezes no mesmo parágrafo, pode falar. Você pode até falar, eu acho feio repetir palavra no mesmo parágrafo. Tá, você pode achar feio, mas não é tecnicamente errado. Então, se essa é a palavra exata para você usar, pode usar aqui, tá? O importante é você não errar em língua portuguesa e técnica de redação, ok? Seguindo, quando chega na peça processual mesmo, aí a gente vê que quase se repete esse padrão. Olha só, português é 25% da nota, aspecto textual, ou seja, técnica de redação é mais 25%, e o conteúdo, no fim das contas, é só 50%. É um modelo de discursiva diferente, tá? É um modelo de discursiva que valoriza mais língua portuguesa do que a média das provas. Então, assim, especialmente para você que é bom em português, não é o meu caso, tá? Já deixo claro. Mas para você que é bom em português, de repente vale a pena dar uma atenção a mais aqui para a PGM Rio Branco, sabe? Se você consegue se classificar na primeira fase, essa sua qualidade em língua portuguesa pode criar aquele diferencial necessário para você buscar uma dessas vagas, ok? Tem prova de títulos também, que praticamente não vai mudar nada na prova, tem lá sua importância, claro, mas assim, a maior pontuação está aqui no doutorado, a maioria das pessoas não vão ter doutorado mesmo, talvez não tenha nenhum doutor concorrendo nessa prova, em regra a gente não tem muitos doutores aprovados em concurso de procuradoria, tá? Porque estudar para doutorado é outra lógica, né, outra coisa, então geralmente quem pega forte na carreira acadêmica não é bom concurseiro, em regra, né, tem exceções, claro, mas em regra é isso, então assim, a maioria das pessoas deve ficar só com a pós e alguns poucos aqui com o mestrado. Se você não tem título algum, dá para ir lá competir da mesma forma. Se você tiver pós, mestrado e tal, melhor ainda, claro. Mas se não tiver, dá para ir. Não deixe de fazer, porque essa prova de títulos aqui ela não é impeditiva, ok? Conteúdo programático. Tirando informática e português, é um conteúdo programático comum de procuradoria, tá? Então a gente tem aí, ó. Constitucional, administrativo, processo civil, tributário, financeiro e civil. Aqui vamos dizer assim, as nossas disciplinas aí mais núcleo duro, assim, em procuradoria. Trabalho e processo do trabalho e ambiental. Aqui a gente fecha as 9 disciplinas que são sempre cobradas em praticamente todas as provas de procuradoria. Por isso que eu digo para você que acompanha o nosso trabalho aqui, quer estudar para procuradoria, cara? Estuda essas 9 disciplinas, tá? Constitucional, administrativo, processo civil, tributário, civil, financeiro, ambiental, trabalho e processo do trabalho. Essas 9 estão em praticamente todas as provas. Aí aqui tem três intrusos, né? Penal, tá? Informática e português. Então, a minha crítica a esse edital, na verdade, está concentrada aqui nessa cobrança de informática. Do resto, é um bom edital. Até esse aspecto de fazer as duas fases no mesmo dia, em regra, eu acho um método seletivo um pouco inferior, sabe? Porque não dá tempo para as pessoas estudarem e mostrarem mais o seu conhecimento. Agora, considerando que é Rio Branco, que é uma cidade distante da maior parte do Brasil, até que fica uma técnica adequada, sabe? Porque pelo menos você consegue expandir um pouco a concorrência, você consegue deixar o concurso um pouco mais convidativo para quem é de Cuiabá, para quem é de Brasília, para quem é de Recife ou de Curitiba, sabe? Porque pelo menos essa pessoa vai ter que viajar uma vez só lá para Rio Branco para fazer o concurso. Isso já vai facilitar bastante a vida e ampliar um pouco a concorrência, que eu entendo deve ser sempre uma intenção da administração pública ampliar a concorrência nos concursos para selecionar os melhores quadros. Beleza? É isso. Esse é o edital da PGM Rio Branco. Entendo, assim, a carreira, a procuradoria em si é muito boa, tá?
o edital, você tem que analisar aí se de fato vale a pena para você fazer esse 1 mês e meio aí de estudo intensivo para Rio Branco, estudar português, informática, um pouquinho já de prova discursiva e ir lá encarar essa prova. Beleza? É isso aí e vamos juntos!